Olá, bem-vindo ao nosso Westex Safecast. Suas perguntas e dúvidas sobre riscos térmicos respondidas aqui. Nesse episódio do nosso Safecast, vamos focar na proteção do arco elétrico com relação às novas práticas de segurança durante o novo Covid, principalmente na utilização de máscaras e práticas de higienização que os profissionais de segurança devem seguir para as vestimentas de categoria 3 e 4 e outros elementos de proteção. É com satisfação que o engenheiro Aguinaldo Biso vai estar nesse episódio com a gente, respondendo algumas perguntas mais frequentes quando se trata de segurança aos perigos do efeito do arco elétrico. Um pequeno histórico, pessoal, do nosso convidado. O engenheiro Aguinaldo Biso é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, membro na elaboração da NR10 vigente e da NR35, é inspetor de conformidade da ABNT, conselheiro de São Paulo na Câmara de Elétrica e diretor da DPST Consultoria. Olá, Biso, é bom estar aqui com você novamente. Muito obrigada por participar deste episódio do nosso Safecast. Bem-vindo, Biso. Olá, Maria. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Maria. Sempre uma satisfação estar contigo e novamente falando sobre um tema tão importante. E ressalto aqui a oportunidade, até porque nesse momento que nós estamos vivendo, é muito bacana, é muito legal poder tratar desse tema sobre uma ótica mais prática, sobre uma realidade laboral que eu tenho encontrado na maioria das empresas do país. E realmente existem muitas dúvidas de como atuarem, de como se comportarem com relação a esse tema que nós vamos tratar hoje. Obrigado, Maria. É verdade, Biso. Com a pandemia do Covid-19, a maioria de nós teve que reavaliar e estruturar muitas coisas em práticas diárias da nossa vida. Muitas coisas que nunca antes pensávamos duas vezes em fazer, subitamente nos questionamos se vamos nos colocar em risco. Uma delas, por exemplo, é compartilhar EPIs. Não sei se é ou era uma prática comum e há anos já praticada, especialmente quando se tratava de itens mais caros, como kits de manobra, categoria 3 e 4, luvas isolantes classe 4 e visores. À medida que as preocupações continuam a crescer com a disseminação do vírus, também aumentam nossas consultas diárias sobre compartilhar ou não, ou sobre a correta higienização dos EPIs da área elétrica. Na sua opinião, é uma prática correta compartilhar o conjunto de manobra, capuz, luva isolante ou visor? Bom, Maria, eu vou dividir em duas partes essa pergunta, muito oportuna. Bom, primeiro, quanto a ser uma prática comum. Sim, é uma prática comum. No Brasil isso é comum há muito tempo, compartilhamento de alguns equipamentos de proteção individual. Isso tem um porquê, primeiramente, em função de custos, né? As pessoas acreditam que o fato de você comprar menos EPIs, obviamente, você está gastando menos. Mas é importante que quando se pensar nisso, né, que se tenha em mente que a vida útil de um EPI, né? Obviamente que se você tem um equipamento que vai durar mais tempo, e aí isso passa por manutenção, por uso, enfim, por procedimentos, claro que você acaba tendo um ganho no que diz respeito a custo. Mas tem que se verificar a real eficácia disso, porque isso tem questões intrínsecas, sejam elas legais, sejam elas voltadas para a segurança do trabalho. E agora, principalmente, no que diz respeito ao corona, né, que é essa situação que nós estamos vivendo. Quando nós falamos em kits de manobra, Maria, geralmente eles são colocados para situações específicas de trabalho, em especial riscos elétricos. Normalmente trata-se de vestimentas para proteção ao risco de arco elétrico, assim, de risco 3 ou 4, que são usados na maioria das empresas em situações específicas e não rotineiras.
e também para luvas isolantes de borracha para alta tensão, que também em indústrias são usadas em atividades específicas. Ocorre que quando nós falamos de legal, aí é uma outra questão. Isso é legal? Isso é correto? Ora, se considerarmos o disposto na NR6, um EPI, ele deve ser individual. Então, essa é a primeira questão. Normalmente, o próprio Ministério do Trabalho não tem feito uma fiscalização mais efetiva sobre o uso desses EPIs de forma compartilhada, até pelas peculiaridades que eu citei. Mas eu acho que vale a pena ressaltar que a proposta, que ainda não está em vigor, sequer foi fechada dentro do grupo tripartite, mas a proposta para o novo texto da NR10, que acabou já a consulta pública, ele prevê de uma forma bem clara e explícita a proibição do uso compartilhado de equipamentos de proteção individual. E aí, para fechar essa primeira pergunta, Maria, eu entendo que é muito oportuno ressaltar que, quando nós falamos de EPIs que são usados não habitualmente, ou seja, ocasionalmente, sob a ótica de segurança do trabalho, é possível até discutir a eficácia, o quão ou não isso é preocupante. Ocorre que nós temos EPIs para proteção ao risco de arco elétrico, como, por exemplo, capacete com visor e também luvas isolantes para baixa tensão, que ainda tem muita gente que também está utilizando esses EPIs de forma compartilhada. Aí, Maria, a conversa é outra. Isso é um problema seríssimo, que isso envolve responsabilidades e situações gravíssimas para os trabalhadores em determinadas situações, ok? Sem dúvida, Biso. Em resumo, Biso, o equipamento de proteção individual é pessoal. Todas as razões pontuadas por você, certo? Uma das recomendações é que se tenha um conjunto de manobra para cada pessoa que vai fazer a operação. E manter os itens pessoais, certo? Bom, vamos pensar que agora, então, todo mundo vai ter o seu conjunto de manobra, o seu visor, a luva isolante categoria de classe 4. Como que você está vendo isso? E aí explicar um pouco mais o que você está vendo em vida real mesmo nas empresas. Como estão sendo os procedimentos adotados, pensando que cada um tem o EPI, de higienização e cuidados durante essa pandemia do Covid-19. E o que você recomenda como uma prática aceitável de higienização? Partindo do princípio agora que está todo mundo usando um EPI e ele seja de uso pessoal, né? Bom, eu vou também responder, levando em consideração essa última frase, que cada um tem o seu, mas eu também vou estender para a realidade que eu citei anteriormente, que eu acredito que seja oportuno também. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, que dúvidas existem muitas. Tem muita gente falando que pode isso, que pode aquilo, e eu não sei como fazer. Então, veja bem, nós temos hoje, normalmente, esses equipamentos para a proteção ao risco de arco elétrico. Quando eu trato de vestimentas, eu estou falando de tecido. Quando eu falo de protetor facial ou, por exemplo, de um capuz carrasco, eu tenho outros componentes que não são somente o tecido. Quanto à lavagem, eu posso ter industrial, eu posso ter uma doméstica, uma caseira. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que frisar, Maria, é que as pessoas precisam ter em mente que o correto é o uso de água e quando detergentes ou quaisquer outros produtos químicos, eles têm que ser específicos e apropriados conforme as recomendações ou as próprias especificações do fabricante. Isso é fundamental para, primeiro, garantir o foco do que nós estamos falando, que é a proteção à questão do corona. Mas a outra é a manutenção e a garantia da eficácia do EPI para o risco originário do qual o mesmo foi especificado, ou seja, proteger ao efeito de um possível arco elétrico. Então, normalmente, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm? Quando eu falo de tecido,
Como eu devo lavá-lo? Bom, nós temos aí, quando for dentro das nossas casas, independente de ser legalmente ou não admissível, mas é uma realidade que nós temos, isso deve atender aos requisitos do fabricante, como eu falei, aí as especificações. Quando for industrial, também tem procedimentos específicos. Mas o que mais chama atenção quando nós falamos do risco 3 e 4, que são equipamentos, que são vestimentas com capuz carrasco, por exemplo, que ficam em salas elétricas, é que o uso de determinados produtos químicos, ele não pode ser considerado, sob pena do que eu já falei, de você comprometer a própria eficácia do EPI. E é necessário que seja separado o tecido, no caso do capuz carrasco, do capacete e do protetor facial, da parte do protetor facial, que seria a lente, para que seja limpa, para que seja higienizada de uma forma correta, através de um pano limpo e macio e úmido, para poder ser removido determinados detritos, né? Também é possível se utilizar água morna com sabão neutro, sendo bem enxaguado, mas é importante também que, quando você vai fazer o uso de quaisquer outros produtos químicos, como, por exemplo, caso eu opte por passar o álcool, que é muito comum em determinadas condições, é fundamental ressaltar que esse produto, ele é combustível, ele é inflamável. Então, eu tenho que esperar que ele fique seco. Enfim, eu tenho que ter procedimentos que me garantam, primeiro, a questão da proteção ao vírus, a outra, a manutenção da característica originária do EPI. Não se deve usar produtos químicos de gênero, principalmente não se deve usar alvejantes que tenham a base de amônia e outros produtos químicos que possam provocar como é que eu vou dizer, a avaria do policarbonato ou provocar embaçamento e outros. Então, de uma forma geral, deve-se usar sabão neutro e água. E aí eu também passo para você, se você pudesse complementar, porque você também é uma especialista nessa área no que diz respeito à própria higienização e manutenção dos equipamentos, Maria, por favor. É claro, Biso. Não, a gente, como fabricante têxtil, sempre passa as recomendações aos confeccionistas. Os confeccionistas que são parceiros da gente têm toda a etiquetagem correspondente ao que a gente pede. Então, é o que você falou, lavagem industrial ou doméstica com água e detergentes apropriados. Não usar alvejante de forma nenhuma em tecidos que tenha proteção térmica. Os alvejantes, eles têm uma capacidade de enfraquecer qualquer fibra, tanto uma fibra natural como uma fibra sintética. Então, longe dos alvejantes. Água e sabão, que é o que o vírus, né, aquela coisa, a gente mata o vírus lavando a mão com água e sabão. Então, é isso. Em relação ao álcool isopropílico, ele pode ser usado no visor e ficar fora, como você falou, de produtos que também têm amônia alvejante, porque ele tira o antiembaçante do visor. Então, assim, acho que todas as empresas têm que procurar os fabricantes para ver como vão higienizar esses EPIs durante e pós-Covid, né? Porque a gente vai mudar. O nosso novo normal agora e tudo vai mudar. E para o isolante, eu acho que é sabão neutro, detergente e água, né? Detergente e água vai resolver todo o nosso problema aí de higienização, né, Bi? Então, Maria, eu só gostaria de fazer um complemento, né? Como eu falei que ia citar o que está acontecendo aí nas empresas, existem alguns aspectos que são relevantes. Por exemplo, nós temos lugares ainda que o uso do risco 4, ele não é mais ocasional, ele é quase que uma rotina em função do problema da exposição à água elétrica na instalação elétrica. Aí é complicado. Agora nós estamos falando de um EPI de risco 4, que tem tecido, que tem outros componentes, que tem que ser higienizado regularmente. O que as empresas têm feito, algumas empresas, né? Algumas delas têm feito uma seguinte avaliação, que é fundamental, uma avaliação de risco, né? Têm feito assim, eu tenho 20 salas elétricas, eu tenho 20 vestimentas de risco 4 nos CCMs, o que eles estão fazendo?
Pelo menos, no primeiro momento, estão definindo 20 eletricistas que vão fazer essas manobras quando necessário. Isso quando for ocasional. Aí eu faço o seguinte, eu tenho 20 pessoas que acabam sendo, digamos, os donos desses EPIs nesse momento, e eles colocam um kit reserva na sala, que após o uso ele pode ser substituído até que seja feita a higienização. Existem outros aspectos com relação a luvas de borracha, que é a mesma questão. Eu tenho, infelizmente, muitas empresas que luvas isolantes de borracha, por exemplo, de classe 0 a 00, 500 volts ou 1000 volts, baixa tensão, elas também são usadas de forma coletiva. Aí é o problema, porque cotidianamente, regularmente, habitualmente, eletricistas diferentes têm que entrar nas salas elétricas e utilizar essa mesma luva para manobras. O mesmo ocorre com protetor facial. Então, essa condição é muito complicada. A garantia, a manutenção de um procedimento de higienização para esses EPIs tem sido o maior problema das empresas. E aí eu ressalto o quê? Quem é responsável por isso? A partir do momento que eu tenho esses EPIs guardados, digamos assim, ou colocados em determinadas áreas, às vezes dentro das salas elétricas, a maioria, às vezes dentro de almoxarifados, como é que fica isso? Ué, eu vou citar um exemplo. Recentemente eu entrei numa sala elétrica de uma grande indústria, que dentro da sala elétrica eu tinha 2 luvas isolantes de borracha de 1000 volts. As duas eram da mesma mão, ou seja, as duas eram da mão esquerda. Como é que eu faço isso? Será que a pessoa vai realmente utilizar da forma correta? Como é que está sendo tratado isso? Então, essa condição é muito séria, viu, Maria? Claro. E também um EPI compartilhado ou uma vestimenta compartilhada, às vezes não fica tão confortável, né? Então, pode ter uma justificativa para não utilizarem o EPI na hora que precisa. Ou se você tem poucos conjuntos de manobra, por exemplo, levou para a lavanderia para fazer higienização. Qual é o risco de alguém adentrar uma subestação e não ter o EPI apropriado, né? Tudo isso. Mas legal, Biso. Vou passar para uma última pergunta, que também estão me questionando isso direto. O que você acha da tal da máscara? Né? A gente está falando aí, todo mundo. Hoje eu passei, hoje eu saí de carro e assim. Comecei a notar que todo mundo na rua está de máscara. Você passa no ponto de ônibus, está todo mundo de máscara, né? Então, isso está mudando a nossa rotina. Então, agora, além dos todos os equipamentos de proteção individual, os trabalhadores têm que levar no seu ambiente de trabalho também as máscaras, de acordo com os padrões sanitários adotados para a redução da propagação do vírus, né? Qual que é o procedimento das empresas adotadas? Porque se a gente sabe que a maioria das máscaras, tanto a PFF2 e a máscara que a gente chama aí caseira, de tecidos normais, ela não tem a proteção ao arco elétrico. Já foram feitos estudos no laboratório de Arco, onde a PFF2, mesmo usado com o protetor facial anti-arco, ela se deformou toda, ela não entrou em ignição, mas ela derreteu toda. Então, não é um procedimento legal. O que você pode falar em relação à máscara? Bom, Maria, vamos lá. A máscara, como você falou, né, hoje é obrigatório o uso. A grande maioria das empresas estão adotando o uso de máscaras. Então, nós temos que separar. Primeiro, máscara no que diz respeito para proteção ao risco aí do vírus. Tá, isso, ok. A maioria ainda adotam máscaras, vamos chamar de caseiras. Cada profissional, cada trabalhador entra com a sua máscara, né? Então, existem protocolos, procedimentos para uso quando está perto de pessoas, além de outros procedimentos de distância, álcool, etc, etc. Mas, no nosso foco, que é a questão da exposição ao risco de arco elétrico. Vamos lá. Quando eu falo de indústria, e eu falo de profissionais que vão executar atividades de intervenções, por exemplo, a grande maioria em painéis elétricos de baixa tensão, onde eu tenho que abrir uma porta de um painel para executar uma atividade, normalmente as empresas, as pessoas não estão fazendo uso dessa máscara com relação ao vírus. Por quê? Porque ela está de frente a um painel, numa área, num espaço pequeno, fechado, segregado, e aí simplesmente usam o capacete com visor e a balaclava sob a lente. Claro, o capacete com visor. Bom, essa é uma condição. Ocorre
que eu posso ter também situações onde profissionais da área elétrica executam atividades em locais abertos. Dessa forma, a condição é outra. Por exemplo, profissionais que executam atividades de manutenção elétrica no sistema elétrico de potência. Por exemplo, redes de distribuição de energia elétrica, seja dentro de medidores aí nas casas das pessoas, seja na rede. Nós estamos falando de um espaço público, de um espaço que eu tenho outros personagens do qual eu não tenho controle. Dessa forma, a exposição ao arco elétrico, além de existir, eu tenho que garantir a proteção da exposição ao corona. E aí o uso da máscara é obrigatório. E se ela não tiver uma propriedade específica para proteção ao arco elétrico, eu estou criando um risco muito sério para a integridade física do trabalhador. Então, primeiro, tenho que ter uma análise de risco. Tem cenários onde o uso da máscara é dispensável especificamente naquela condição de trabalho, mas eu tenho cenários onde o uso da máscara para o vírus é obrigatório, e aí, na minha opinião, eu não tenho dúvidas alguma, ela tem que oferecer segurança ao trabalhador. Por quê? Senão eu estou substituindo o risco e criando o quê? Criando um outro problema que não era aquele. E eu gostaria de fazer mais um comentário. Mesmo na área industrial, tem muitas instalações elétricas que não estão dentro de salas elétricas. E aí, também nós voltamos a essa condição que eu citei de concessionária. Eu tenho que dar manutenção dentro de uma área que eu tenho outros personagens envolvidos. Aí também eu teria, dependendo da condição, que fazer o uso de uma máscara para a proteção ao vírus que fosse adequada ou que seja adequada para a proteção ao arco elétrico. Basicamente é isso, Maria. Legal, Biso. Nossa, muito esclarecedor. E um outro comentário aqui, existe um grupo de estudo da STMF-18, que faz parte da STMF-1506, que já publicou uma nota e apoia a decisão das máscaras com proteção térmica. Então, eu acho que meio que isso veio para ficar, né? Bom, em resumo, não devemos compartilhar o EPI deve ser pessoal, o investimento em primeira mão de se colocar no conjunto de manobra ou uma luva classe 4, ele vai ser grande no início e diluído, como disse você, é um EPI que dura bastante. A higienização é a famosa água e sabão, né, Biso? E aí, gostaria que você deixasse o último recado para a turma aqui. Que você está... Qual que são aí as suas recomendações para que todo mundo volte para casa com saúde, sem se contaminar, para a gente terminar aqui o nosso episódio? Bom, Maria, primeiro dizer sobre essa questão do que você citou, muito bem colocado, do comitê da STMF-18, eu acho isso muito importante, até porque eu sou um defensor e um admirador e uso como referência na minha vida laboral, quando eu trato do tema arco elétrico, a NFPA 70E para o segmento industrial e a OSHA 1910 para o sistema elétrico de potência. Então, quando nós ouvimos isso, eu acho que isso vem ao encontro do que nós acreditamos, e ter esse pessoal atuando nesse quesito é fundamental para que nós saibamos como agir nessas condições aqui dentro do Brasil. Então, é uma referência que tem que ser seguida, ok? E aí o que eu deixo de mensagem para o pessoal é o seguinte: é uma realidade laboral, claro, nós não esperávamos, mas ela existe. Eu não acredito que da noite para o dia isso vá mudar a ponto de falar, gente, a partir de amanhã nós não precisa mais nada. Não, eu acredito que nós teremos um longo período onde esses procedimentos, esses protocolos devem e deverão ser cada vez mais utilizados, sedimentados, homologados. Então, gente, é necessário sim que seja entendido de forma clara que a exposição ao arco elétrico é intrínseca, que a questão do coronavírus também é intrínseco, que nós temos que criar mecanismos de proteção aos trabalhadores, seja para o risco do corona, seja para a exposição ao risco elétrico. E aí, o uso dessas máscaras é fundamental para o corona, mas também ela tem que ser segura para a proteção do trabalhador no que diz respeito à exposição
ao risco de arco elétrico. É isso aí, Maria, eu agradeço e olha, parabéns, eu entendo que é muito oportuno de novo, isso é necessário para a sociedade, para que nós busquemos aí, né, e ratifiquemos, né, aquilo que nós sempre falamos aí da proteção da vida, né, que realmente que as pessoas tenham segurança naquilo que fazem. Obrigado, Sem Maria. dúvida. Imagina, eu que agradeço, e aí eu vou contar uma fofoquinha aqui no nosso episódio, tá? Nós da Westex, com uma empresa parceira, estamos aí fazendo um projeto no laboratório de arco elétrico para a gente ensaiar e realmente entender cada uma das características e fechando o arco mesmo no manequim lá com a cabeça para ver o que acontece com a máscara normal, com a PFF2, com o visor e uma máscara anti-chama, com o visor com uma balaclava. A gente quer passar para esse pessoal nosso aí realmente uma parte técnica do que realmente acontece. Biso, super obrigada pela sua participação, foi uma delícia falar esses minutos aqui com você. Pessoal, obrigada aí de estar ouvindo a gente e mandem suas perguntas para a gente responder no nosso Westex Safecast, tá? Vai ter mais episódio, a gente quer muita participação de vocês, a gente vai ter gente muito bacana aqui com a gente. Biso, obrigada. Um abraço a todos, eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigada.